Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Infelizmente, nós entendemos o sacramento da crisma, a confirmação, como uma formatura da catequese. E por conta disso, muitas pessoas, depois que fazem a primeira Eucaristia, saem da igreja, não buscam esse sacramento porque não entendem a sua importância. Então, hoje, definitivamente, nós vamos entender o que é o sacramento da confirmação, o seu fundamento bíblico, o que ele causa em nós, espiritualmente, e quais são os dons que nós recebemos através dele. Talvez você não tenha entendido isso durante a sua preparação para a crisma. Hoje você vai entender o porquê que esse sacramento ele é tão importante e tão necessário na vida de todo cristão. Seja bem-vindo ao canal Formação Católica. A confirmação ela é também chamada de crisma. Ele é um dos 3 sacramentos da iniciação cristã. Então são eles: batismo, Eucaristia e a crisma. Esses 3 sacramentos são os 3 primeiros sacramentos que todo cristão recebe, né? Deles depois provém a recepção dos outros sacramentos. Então eles são os principais, são os sacramentos de iniciação. O Catecismo, no número 1285, ele falando sobre o sacramento da confirmação, ele vai dizer que pelo sacramento da confirmação, os batizados são vinculados mais perfeitamente à Igreja e enriquecidos com uma força especial do Espírito Santo. Ou seja, o batismo ele nos faz nascer espiritualmente, a Eucaristia ela nos alimenta e o sacramento da crisma ela nos dá força para poder defender a fé, para poder viver de fato tudo aquilo que nós precisamos viver como cristãos, dar o testemunho. E isso nós vamos ver quando nós entendermos qual é o fundamento bíblico. Lá nós vamos ver o porquê que essa presença do Espírito Santo, que essa vinda do Espírito Santo que nós recebemos de maneira mais completa, entre aspas, no sacramento da crisma, ela é tão importante para nós, enquanto católicos. Essa ideia de que da vinda do Espírito Santo é uma ideia bíblica, mas não é uma ideia exclusiva do Novo Testamento. Desde o Antigo Testamento, Deus já promete essa vinda do Espírito Santo. Então nós vemos ali em Joel 3, versículo 1, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Em Ezequiel 36, 26 a 27, porém em vós o meu Espírito. Mas é com Jesus que isso se revela plenamente. Nós já vimos em outros vídeos que tudo que acontece no Antigo Testamento é uma prefiguração daquilo que vai se tornar pleno em Jesus. E a vinda do Espírito Santo é uma delas. Nós vemos em João, capítulo 14, versículo 16, eu rogarei ao Pai e ele vos dará o Paráclito. Também em Lucas 24, 49, permanecei na cidade até seres revestidos da força do alto. Veja, isso daqui é um ponto muito importante. O contexto dessa passagem, Jesus tinha morrido, os apóstolos estavam na cidade, Jesus manda para eles esse recado. Fica na cidade até que venha a força do alto. Ou seja, até que venha o Espírito Santo. Porque aí sim eles estariam aptos para poder pregar, eles teriam a coragem necessária, a força necessária para poder fazer aquilo que Jesus mandou. Batizar, pregar e converter os povos. Então, isso daí é de extrema importância. Esse ponto é um ponto muito importante. Em Atos dos Apóstolos, quando nós temos ali Pentecostes, ali se consuma tudo, né? Os apóstolos que antes estavam escondidos e com medo, depois de Pentecostes, depois da vinda do Espírito Santo, eles começam a pregar. Pedro, que por causa do medo tinha negado Jesus, agora ele vai anunciar Jesus, ele vai anunciar Cristo publicamente, né? Então, Pentecostes ele vai marcar o início, o nascimento dessa igreja missionária. E essa igreja nasceu após a infusão do Espírito Santo sobre os apóstolos, né? O próprio Catecismo ele vai dizer isso no número 1288. A efusão do Espírito Santo em Pentecostes permanece na igreja por meio dos sacramentos. A Lumen Gentium, no documento do Vaticano II, no número 11, ela vai explicar que pelo sacramento da confirmação, os fiéis são enriquecidos com uma força especial do Espírito Santo. Tudo o que nós precisamos para termos a coragem de pregar, nós recebemos através do sacramento da crisma.
Então é isso que é essa força. O mesmo Espírito Santo que os apóstolos receberam em Pentecostes, nós recebemos no sacramento da Crisma. Então, as mesmas coisas que os apóstolos fizeram, a coragem que os apóstolos tiveram, nós também temos que ter, porque nós recebemos o mesmo Espírito, a mesma unção. Tá? Mas aonde que está isso na Bíblia? Tudo bem, Pentecostes, Deus, Jesus Cristo enviou o Espírito Santo, mas onde que está na Bíblia essa ideia de ser ungido? Porque o sacramento da Crisma, ele tem a imposição das mãos e a unção com óleo. Né? Então, onde que está isso? Nós vemos ali em Atos 8, 14 a 17, que Pedro e João impunham as mãos sobre as pessoas e elas recebiam o Espírito Santo. Veja, essas pessoas eram os samaritanos. Os samaritanos, eles já tinham sido batizados, tá? Mas os apóstolos, eles percebem que faltava alguma coisa, por assim dizer. Então, a comunicação do Espírito Santo, o envio do Espírito Santo é feito através da imposição das mãos. Então, aqui está a estrutura. Nós temos o batismo, a imposição das mãos, e através disso recebemos o dom do Espírito Santo. Um outro texto importante é Atos dos Apóstolos 19, do 5 ao 6. Fala que Paulo impõe as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Tá? Em Hebreus, nós temos a mesma coisa, a mesma ideia. Então, isso da efusão do Espírito Santo através da imposição das mãos é algo que remonta à época apostólica. Saindo um pouco da Bíblia, mas mantendo ali a linha histórica, na tradição apostólica, né, no escrito de Santo Hipólito de Roma, tradição apostólica, foi escrito lá no ano 215, por aí, ele já vai dizer que o sacramento da confirmação, essa imposição das mãos e a unção com óleo, já é feita pelos bispos da época. São Cipriano de Cartago. Ele vai dizer que o que Pedro e João fizeram em Samaria continua sendo realizado na igreja. Tá? Então, veja, os bispos, os sucessores dos apóstolos, eles continuam fazendo aquilo que eles receberam dos apóstolos. Então, fica comprovado que o sacramento da Crisma, ele é um sacramento instituído por Cristo, e que o que a igreja faz hoje é o que os apóstolos faziam desde o início, desde Pentecostes. Tá? Então, é muito bonito nós vemos que todo o sacramento da igreja, ele não foi inventado, né? Ele foi herdado. E essa herança, né, chegou até nós. Então essa é a beleza da Igreja Católica. Nenhuma outra igreja, nenhuma outra denominação pode dizer que tem isso. 2026 anos de tradição que foi sendo conservado e passado de geração em geração. Tá? É óbvio que durante os séculos o sacramento ele foi colocado em dúvida, né? Principalmente durante a reforma protestante. Tanto que a Contra-Reforma, o Concílio de Trento, ele precisou definir. Se alguém disser que a confirmação não é verdadeiro e próprio sacramento instituído por Cristo, seja anátema. Ou seja, naquele momento a igreja define solenemente que o sacramento da Crisma foi um sacramento instituído por Cristo. Não com base no achismo dela, mas com base em tudo aquilo que nós vimos, né? Que ele é feito pelos apóstolos desde o início. Um outro ponto que é importante, assim como o sacramento do batismo e o sacramento da ordem, por exemplo, que nós vimos, o sacramento da confirmação, ele é um sacramento que imprime caráter, ou seja, ele imprime uma marca na alma, uma marca indelével na alma, que ele vai permanecer durante toda a vida e durante toda a eternidade. Não se recebe os sacramentos da Crisma mais de uma vez. Tá? Assim como o batismo só recebe uma vez, a ordem só recebe uma vez, o sacramento da confirmação é a mesma coisa. Tá? Então, uma vez que você recebe, você não precisa receber de novo, ele não é mais renovado. Você vai ter aquela marca por toda a sua vida aqui na Terra e por toda a eternidade. Né? E isso é o catecismo que vai ensinar no número 1304.
A confirmação imprime na alma uma marca espiritual indelével. Um ponto que é importante nós sabermos, como já foi falado em outros vídeos, todo sacramento ele possui matéria e forma, né? Ou seja, a matéria é aquilo que é usado para poder ministrar o sacramento, e a forma é aquilo que é falado, é como o sacramento é feito. Então, no sacramento da crisma, a matéria é o óleo ungido. É o óleo misturado com bálsamo, que ele é perfumado. Tá? E a matéria e a forma, então a matéria é esse óleo, e a forma que é usada são as palavras do bispo. Quando você chega para receber a crisma, o bispo, ele com óleo, ele faz o sinal da cruz na testa de quem está recebendo o sacramento, e ele vai dizer: recebe por esse sinal o dom do Espírito Santo. Pronto, naquele momento você recebeu a marca, você recebeu o sacramento. Tá? Então, se antes havia dúvida do porquê que você tem que receber o sacramento da crisma, agora você já sabe. O sacramento da crisma, ele é aquilo que vai fortalecer o cristão para poder pregar e para poder dar o testemunho. A exemplo dos apóstolos, que antes com medo ficavam escondidos, depois de receber o Espírito Santo, pregaram, depois de receber o Espírito Santo, começaram a batizar as pessoas, fizeram milagres, né? Então essa é a importância, não é apenas um sacramento só para completar um rito social ou uma formatura da catequese. Não, cada sacramento ele tem a sua importância. Tá? Então, o Santo Tomás de Aquino ele vai dizer que na confirmação o homem recebe força espiritual para testemunhar a fé. Todos que são crismados e que vivem uma vida unida a Deus, ele tem o que é necessário espiritualmente para ele testemunhar a fé, seja por palavras, se ele tiver o conhecimento, seja com a vida. Porque às vezes pregar com a vida, testemunhar a fé com a vida é muito mais importante, causa muito mais impacto do que testemunhar a fé só falando de Deus ou falando das coisas de Deus. E o sacramento nos dá essa força, o sacramento nos dá essa capacidade. Tá? Então, se você ficou até o final, eu espero que tenha ficado claro. Coloque as suas dúvidas no comentário, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com quem ainda não foi crismado, né? E se já foi crismado, compartilhe do mesmo jeito a pessoa poder entender qual é a beleza desse sacramento que ela recebeu. E deixa aí nos comentários, vindo Espírito Santo. Deus abençoe você.